gostaria de que você novamente abrisse comigo segunda de Crônicas, capítulo 32, no verso 1. Segunda de Crônicas, capítulo 32, verso 1. Es esta expressão que estamos usando, ¿cierto? Para esta série que temos titulado, ¿cierto? O pós-guerra, o pós-vírus, não é? O pós-Covid-19, como teremos que nos comportar depois destes dias. Então, capítulo 32, verso 1 diz: depois de estas coisas, depois de este tempo vivido, depois, ¿cierto? de esta pandemia, depois de este isolamento social, certo? E da manifestação de fidelidade, tanto de Deus como, certo, de Ezequias e seu povo para fazer aquilo que Deus tinha pedido, se levantou um inimigo chamado Senaqueribe, não é? Chamado Senaqueribe. E pesquisando, não é, queridos? Pesquisando, fazendo uma pesquisa. Deixa eu me encontrar aqui, certo? Ok, fazendo uma pesquisa, o nome Senaqueribe, certo? Sim, era um deus da Mesopotâmia, certo? O deus da lua, e também se atribuía a ele, certo? Que era o deus da sabedoria. Ok, vou ler aqui, certo? Algo que eu coloquei, certo? Sim, certo? Sim, era o deus da lua, certo? E Senaqueribe significa o deus da lua, certo? Multiplica seus irmãos, multiplica seus amigos, não é? Multiplica seus seguidores. O Deus da lua multiplica os seus seguidores, não é? Ele também era relacionado, certo? Era um Deus sumério, não é? Era relacionado com o nome Naná, não é? O Deus da lua, o Deus da sabedoria. Na antiguidade, certo? Este Deus era adorado em Ur, onde habitava Abraão, não é? Então, os primeiros povos valorizavam, certo? Fez uma pesquisa, valorizavam mais a lua que o sol, porque a luz os guiava na noite, eles podiam fugir, certo? Então, eles tinham a lua, certo? Como algo muito importante. Então, era um de seus principais deuses, não é? No panteão sumério, não é? Então, sim, que a primeira partícula do nome Senaqueribe, não é? Aponta para este Deus da lua e Deus da sabedoria. E como disse anteriormente, não é? Senaqueribe significa, certo? Sim, multiplicou seus seguidores, sim, multiplicou seus irmãos, sim, multiplicou seus filhos. E por aqui, certo? Por aqui veio algo que o Senhor ministrou comigo, que eu quero ministrar com você, não é? Senaqueribe, certo? Como dizer, Senaqueribe gera uma inestabilidade nas pessoas, e nós já lo vimos em ministrações anteriores, não é? Mas como seu primeiro nome tem influência do Deus da lua, eu quero lhe falar nesta manhã do lunático, de aquele que é influenciado pela lua, certo? Do lunático, não é? E eu pesquisei, lunático é um adjetivo. Primeiro, que sofre a influência da lua, e aqui é muito importante, não é? Porque vamos transformar a influência da lua e apontar para Senaqueribe. Então, o lunático que vamos tratar nesta manhã é aquele que é influenciado por este inimigo, não é? Chamado Senaqueribe, não é? Influenciado pela lua, certo? Essa influência, certo? Produz loucura, não é? É também lunático, é sinônimo de louco, maluco, alucinado, doido, não é? Estranho, exótico, extravagante, excêntrico, não é? Um indivíduo, certo, inconstante. E eu gostaria de ficar com a primeira e a última, com o último sinônimo, não é? Aquele que é influenciado pela lua é um lunático, não é? E esta influência lo faz ser inconstante, não é? Você sabe juntamente comigo que a lua tem várias fases, não é? Lua menguante, crescente, certo? Lua cheia e por aí por diante.
Então, o lunático é aquele que não se mantém, certo, em uma única postura, por isso é inconstante, certo? Então, nesta manhã, eu gostaria de falar do lunático e do inconstante, que é sinônimo, não é? Quem é o lunático nestes dias? Aquele que se deixa influenciar por este inimigo, não é? Que nós estamos representando na figura de Senaqueribe, não é? Já falamos, não é, em dias anteriores que é um inimigo da palavra, da comunicação, não é? Então ele vai fazer de tudo para que você acredite ou você desacredite. Ok? Já vimos, já passamos por isso, como Senaqueribe usa o poder da palavra, certo? Para gerar inestabilidade, certo? Para gerar inconstância em aqueles, certo? Que lo ouvem, em aqueles que se deixam influenciar por ele. Vou colocar, certo, essa outra palavra aqui, inestável, não é? Então, Senaqueribe gera esta influência e que produz inestabilidade. E para isso, sabe, eu quero usar Jesus, certo? Curou um jovem lunático, não é? Alguns lhe atribuem que essa manifestação, não é, de cair, espumar pela boca, certo? Poderia ser epilepsia ou epilepsia aqui, certo? No Brasil. Mas en aqueles dias que foi realizado este milagre e en los dias de Jesus não se conhecia a epilepsia. Poderia ser, não é? Mas o subtítulo, certo, a este milagre é la cura, não em todas as traduções, uma é la cura de um menino endemoniado, mas geralmente, certo, aparece como la cura do jovem lunático. Então eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 17, primeiro, certo? Mateus capítulo número 17, ok? Versículo 15 em diante, não é? Então eu gostaria que você pudesse ler comigo. Espero que vocês estejam aí, certo? Me manda um joia, me manda um coraçãozinho, não é? Me manda um aplauso, certo? Para eu saber que você está aí e que você não está, que eu não estou sozinho, não é? Aparece aqui do 14 ao 21, sim, mas é do 14 ao 28 para nos tornar mais específicos, ok? Então todo o texto está do 14 ao 21, mas eu vou trabalhar nesta manhã do verso 14 ao 18, não é? Há coisas muito importantes aqui. Olha, o Pablo Marcão, um forte abraço, Pablão. Certo? O Renan, que legal que o Renan está por aí. Carolina de Taquarituba, um forte abraço. A Dani, o Ale, isso aí. Que mais? A Val, certo? O Benjamin, a Zoe Laura, certo? O profeta Adriano Victor, minha tia Imperatriz, o Júlio, certo? O Júlio, a Tânia, quem mais está por aí? Para eu não me sentir sozinho. A Mel, a Clarinha, muito bem. Certo? A sua e a sua casa, o Pedro, um beijo grande a eles. O Glauco, a Aline, certo? O Miguel, a Lorena e o bebezinho. Pastor Célio, Claudinha, a casa do Ricardo, da Célia, certo? E suas filhas. Rogério, certo? A Josi e seus filhos. Pastor Eliel, um forte abraço, meu amigo. A casa do Wagner, a Kelly, Daniel, certo? E Rafael, Pastor Assisa, Pastor Wellington, certo? Tenham todos um muito bom dia. Muito obrigado, certo? Por seu amor, seu carinho. A casa do Gil, Pastora Thelma, certo? Luísa, Abner, a Jaqueline, certo? Um beijo grande a todos vocês, ok? Um beijo grande a todos vocês. Muito bem, vamos ler aqui. Vamos ler esse texto, certo? Olha o que diz aqui, que eu coloquei para você. Você pode acompanhar, certo? A Flávia, o Cláudio, certo? O Cláudio Júnior e a Lana. Mateus capítulo 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático, influenciado pela lua, certo? E sofre muito, não é?
Pois muitas vezes caem no fogo e muitas na água. Eu quero que você registre isto, não é? A sua condição, certo, lo fazia mergulhar no fogo e mergulhar na água, não é? Eu quero que guarde esta expressão, certo? Lo fazia cair no fogo e outras vezes lo fazia cair na água. Lo trouxe até teus discípulos, disse o pai, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando aguento a vossa incredulidade? Quero que grave também esta frase: geração incrédula e perversa. Até quando? Não é? Até quando vos suportarei? Trazeis aqui um menino. E Jesus respondeu, repreendió o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou curado, ok? Há um texto paralelo, certo? Há dois textos paralelos, em Lucas e em Marcos, e agora nós vamos ler Marcos, certo? Marcos, do capítulo número 9, não é? Bata o verso 27, mas eu vou trabalhar só com 5 versículos para imprimir um pouco mais, ganhar um pouco de tempo, não é? Para que não tenhamos imprevistos, ou se os temos, seja o menor impacto, ok? Muito bem, certo? Um forte abraço aí para minha mãe, para meu pai, que estão conectados, pastor Agostinho, pastora Luísa, me está mandando uma figurinha aí, me está mandando um beijo, um forte abraço, um beijo grande também para eles. Então vamos a ver um texto paralelo em Marcos que nos vai dar alguns detalhes importantes, não é? Também que vamos somar a lo que já temos. Temos água e fogo e geração incrédula, ok? Muito bem. Então, verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e lo complementava. Então ele interpelou os escribas e les disse: que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, te trouxe meu filho, certo, possesso de um espírito mudo. Olha que interessante. E onde quer que lo apanha, lo lança por terra e ele espuma, rile a los dentes e va se definhando. Roguei, pois, a teus discípulos que mandassem embora o demônio e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vou suportar a vossa incredulidade? Tracei um menino aqui e lo trouxeram. Quando ele lo viu Jesus, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvió-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto sucede? E o pai disse: desde a sua infância. E muitas vezes lo tem lançado no fogo e na água. Novamente aparece esta expressão: para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão, certo? Tem compaixão. Eu estou lendo mais, não é? Ok. Eu pensei que era até o 19, mas é mais texto, não é? Vou colocá-lo aqui para você. Eu já estou aqui. Só um momentinho. Eu vou colocar os textos que estou lendo, que são importantes. Pensei que seria bom, certo, até o 19, até o 27, não é? Agora vou colocar do 20 ao 27, para que tenhamos uma única leitura. Então vou retomar, certo, está chegando aí para você, do verso 20. E trouxeram-lhe o menino a Jesus. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, certo, se revolvia-se, certo, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe acontece? E o pai respondeu: desde a sua infância. E muitas vezes lo tem lançado no fogo e na água. Novamente aparece esta expressão:
para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A lo que Jesus respondeu: se podes, não é? Tudo é possível, ele disse, aquele que crê. E guarda essa expressão, não é? Porque essa expressão está em contraste, se contrapondo à geração incrédula, não é? Verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Tem conexão com a geração incrédula. Vendo Jesus que a multidão concorria, certo? Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Isto é muito importante para mim, não é? Em Mateus só diz que o espírito era mudo, não é? Era mudo. Mas aqui Jesus chama o espírito mudo e surdo. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais volte a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-lo como que se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Não é? Mas Jesus, tomando-lo pela mão, lo levantou e o menino acordou e se colocou de pé. Perfeito. Então, queridos, aqui nestes dois textos que falam do mesmo, há ingredientes muito interessantes, não é? Muito interessantes. Um menino lunático influenciado pela lua, inestável, não é? E essa inestabilidade fica clara, certo? Fica clara em que lo coloca na água e o fogo. Essa inestabilidade é porque vai de um extremo a outro com muita facilidade. Encontrei fantástica essa declaração de metê-lo no fogo e depois metê-lo na água, porque são dois extremos. Não é como dizer, olha, água quente e água fria, certo? Então, aqueles que são influenciados pela lua, certo? Aqueles que têm uma influência por Senaqueribe, vão de um extremo a outro com muita facilidade. Ok? Vão com muita facilidade de um extremo a outro. É como que se metiessem no fogo, certo? E depois na água. Em uma linguagem pentecostal, certo? Em uma linguagem pentecostal, e de nenhuma maneira esta citação é pejorativa, certo? Vão do fogo à geladeira, não é? Avivados e frios, muito rapidamente. Me está acompanhando? São avivados e depois estão frios. Não é? Vão do fogo à água gelada, vão do fogo à geladeira, vão de um extremo a outro. De repente estão muito uau, punk e tudo mais, mas de repente estão todos murchos. Ok? De essa inestabilidade queremos que você entenda. Ok? Esto é produzido neste contexto, certo? Que lo estamos trazendo. Aqui chama de um demônio, mas aqui não lo vou chamar de demônio, lo vou chamar da influência de Senaqueribe. Senaqueribe produz, certo, uma influência de inestabilidade. Eu coloquei outra palavra por aqui, de inconstância, não é? É como as faces da lua, está como a lua. Não é? Está perdido. Há outra expressão, quando a pessoa está, certo, distante da realidade. Qual é a expressão? Está no mundo da lua, certo? E isso você precisa entender, não é? Há outra característica aqui. Essa influência resiste, certo, fruto da incredulidade. E por aqui a coisa começa, para mim, a tomar forma, não é? A incredulidade, certo, que aqui é falta de fé, que é repetida várias vezes. Jesus disse: oh geração incrédula e perversa, não é? Ao pai lhe diz: olha, aquele que crê, todo é possível, mas ele diz assim: me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda em minha falta de fé. Falta de fé é sinônimo de incredulidade. Então, a incredulidade, quando não cremos aquilo que Deus tem dito, não é? Quando não cremos aquilo que Deus tem comunicado, quando não cremos a voz do Senhor, certo? Caímos na influência de Senaqueribe e nos tornamos
inestáveis, nos tornamos inconstantes, nos tornamos, llamémoslo así, temperamentais, si podemos dizer assim. Una hora estamos en un fogo, otra hora estamos en la agua, una hora estamos avivados y wow, y punk, y gloria a Deus, y aleluya, mas depois não falamos um pio. Ok? E estou falando assim para que você possa se identificar, porque eu conheço muitos lunáticos de hoje, por assim dizer. Muitos, não é? A incredulidade me leva a negar, certo, minha convicção de ontem. Ontem estava convicto, mas a incredulidade me faz negar, certo, negar a convicção de ontem. Me rouba, melhor dizendo, a incredulidade me rouba a convicção. E isso produz em mim inestabilidade, ok? Outra coisa importante, não é? Eu acho que o texto é tão claro. O fato de ser lunático, como lo define a escritura, fazia que um menino, certo, ele fosse mudo e surdo, ou surdo e mudo. É interessante que Mateus coloca que ele é mudo, mas Marco, o Senhor repreende o espírito. Certo? Estou procurando aqui só um momentinho. Ele repreende o espírito mudo e surdo. E isto é muito importante para mim. Sabe por quê? Porque el que não fala é porque não ouve. A gente sabe disso, não é? É dizer, uma pessoa que não fala, certo? Alguém que, uma criança que não fala, o primeiro que se questiona é se ele está ouvindo direito ou se ele realmente ouve. Certo? Mateus, acredito eu, que quis ser mais sucinto, então colocou só que o menino, o espírito lo influenciava, certo? E ficava mudo. Mas Jesus repreende o espírito mudo e surdo. E aqui, queridos, aqui é fantástico para mim. Me está entendendo? Porque observe, quando não ouvimos a voz de Deus, mas ouvimos a voz de Senaqueribe, nós perdemos nossa declaração. Porque aquele que não ouve, não proclama. Aquele que não ouve, não fala. Aquele que ouve, certo, não verbaliza em aquilo que crê. Então, Senaqueribe, certo, me tirará, querrá que eu não ouça a voz de Deus. ¿Para quê? Para que eu não tenha a declaração correta. E aqui entra a sabedoria. Não é? Lembre-se, sim, Deus da lua, Deus da sabedoria. Aqui entra o contexto sabedoria. Por quê? Porque se ouvo corretamente, terei a palavra oportuna, terei uma palavra sábia para comunicar. E não me estou referindo para comunicar a outros, mas para comunicar em meu contexto doméstico. São dias que precisaremos ouvir a voz de Deus para ter a declaração correta, para ter, certo, a palavra oportuna. Para ter a palavra correta e a palavra oportuna, precisamos adquirir sabedoria. Adquirir sabedoria. Quem não ouve a voz de Deus não poderá proclamar nada em fé. Não é? Agora, quem ouve Senaqueribe entrará em incredulidade e será inestável, será inconstante. Mas quem ouve ao Senhor terá a palavra oportuna, a palavra correta, a palavra sazonada, a palavra temperada, a palavra sábia. Me está acompanhando? Olha que interessante isto. Nós já dizemos domingos anteriores, é uma guerra de palavras, certo? E se é uma guerra de palavras, precisamos escolher a quem ouvimos. Ouvimos a Deus, ouvimos a Senaqueribe. A estratégia de Senaqueribe foi enviar mensageiros a Ezequias e eles proclamaram em alta voz e o que eles diziam produzia, provocava, certo, inestabilidade no povo. Uma das expressões de los mensageiros de Senaqueribe: não acreditem no Deus de Ezequias nem nas palavras de Ezequias. Qual era o propósito? Porque eles falaram em la língua que podiam ouvir e entender para gerar inestabilidade, para gerar incredulidade, para remover as suas convicções. Guarde isto, por favor, guarde isto. Muito bem,
Então, se ouvimos a Deus, teremos a palavra oportuna, não é? Mas se nossos ouvidos se fecham, aqui, certo, em surdez, se não ouvimos, também não temos o que declarar. Uau! ¿Cierto? Essa influência de Senaqueribe quer nos roubar a voz de Deus, quer entupir os nossos ouvidos para não ouvir, para que não tenhamos a declaração correta. Se não ouvimos a voz de Deus, não teremos a declaração correta e, por consequência, teremos uma declaração incorreta, e essa declaração incorreta no contexto do milagre do jovem lunático é uma declaração sem fé. É uma declaração fruto de incredulidade, é uma declaração fruto de inestabilidade, é uma declaração fruto de que estamos perdendo as nossas convicções. Está acompanhando? Estou sendo o mais simples possível para que você possa entender e compreender. E aqui, certo, já quero ir para a minha conclusão, porque o Senhor me falou, certo, que não preciso me alongar muito nesta manhã, mas que você possa tirar as suas próprias conclusões, porque está muito claro aqui como age Senaqueribe e como, certo, atuam aqueles que se deixam influenciar por ele, não é? Então, por favor, eu gostaria que você pudesse, olha que interessante isto. Isto me agrada, não é? Que você possa abrir comigo Tiago, capítulo 1, versos 5 ao 8. Tiago, capítulo 1, certo? Do verso 5 ao 8. Só me faltaram os versículos. Observe aqui, sim, certo, que é de onde vem Senaqueribe, rei da lua, Deus da sabedoria. Olha o que diz Tiago com relação a isto. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, e aqui coloquei entre parênteses 1 Coríntios 1:30, porque Cristo é sabedoria. Não é? Cristo é sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada les impropera e ser-les concedida. Ok? Agora observe aqui. Olha que fantástico isso. Porém, peça com quê? Com fé. Não com incredulidade. Com fé. Em nada duvidando. Isto encaixa com Mateus e com Marcos. É o mesmo que Jesus está dizendo. Ó geração incrédula, ó geração que duvida, ¿hasta quando estou convosco? ¿Hasta quando suporto a vossa incredulidade? Isso está nos lábios de Jesus, ok? Jesus sentia também. Não é? Falou, ¿hasta quando? Não aguento mais a vossa incredulidade. Não é? É o que diz o texto, não eu. Não se enoje comigo. Ok? Duvidando, pois o que duvida, o que entra no caminho da incredulidade. Vou lhe desenhar. El que é influenciado por Senaqueribe. Olha o que acontece. É como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É circunstancial. Para onde vai o vento, ele vai. Não tem convicção, não tem opinião própria. Não é? Se deixa influenciar pelo que ouve, que não é a voz de Deus. Se deixa influenciar pelo jornal. Sabe, queridos, amanhã, certo, eu vou postar um artigo que eu li, que a partir de agora, certo, os meios de comunicação, como eles vão trabalhar. E no começo da pandemia, certo, os meios de comunicação tinham um trabalho de dizer que tudo estava errado, tudo estava de perna para o ar, tudo é um caos. Agora, eles vão começar a dizer o contrário, que estamos saindo do caos, que estamos voltando para quê? Para te incentivar a comprar, para te incentivar a retomar a vida, certo? Então, olha como eles flutuam. Olha como eles flutuam. Olha que interessante. Como a onda do mar que é levada pelo vento. De um lado para outro. Não é? Eu me lembro de Paulo. O imaturo é levado de um lado para outro. Como o vento agita uma cana. Está aqui, ó. Pelo vento.
não suponha, observe aqui, olha, não se engane, não é? Não seja persuadido este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Estamos referindo a sabedoria. Não se engane. Não se engane que agindo desse jeito alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Está aqui. Não é? Está claro, não é? Olhe agora. Agora é interessante. Não é? Quem não alcançará? O homem de ânimo dobre. ¿Sabe cómo traduce eso la nueva versión transformadora? Una mente dividida. Ese ánimo doble, la nueva versión transformadora, traduce como mente dividida. Aquí cae en un lunático. Un día que es una cosa, un día que es otra. Un día es fuego, un día es agua. ¿No es? Tanto o mudo como o falar revela esses dois extremos, não é? Falar e mudez são dois extremos também. Mente dividida. Será? Mente dividida é uma mente incrédula. Inconstante, e aqui aparece a palavrinha, inconstante em todos seus caminhos. ¿Me está acompanhando? Mente dividida, creio ou não creio, um dia creio, ao outro dia não creio, um dia ouço a voz de Deus, mas o outro dia ouço o jornal, ouço as pessoas, ouço a voz da alma, ouço a voz do diabo, ouço a voz dos mensageiros do inimigo. Inestável em todos os seus caminhos. Queridos, não sei você, mas eu acho que está mais claro que a água. Está muito claro o que Deus quer dizer para nós nesta manhã. Não é? Aí eu fiz algumas anotações, não é? Já para concluir, como age este Senaqueribe? Como age, certo? Sabe que Senaqueribe? Senaqueribe é o Deus da lua, certo? Que multiplicou seus seguidores. Essa é a missão de Senaqueribe, influenciar outros. Certo? Observe aqui. Eu anotei aqui, certo? Sim, Deus da lua. Sim, multiplicou seus irmãos. Senaqueribe vem para ganhar adeptos, para que sejam influenciados, por assim dizer, pela lua. Ok? Agora observe aqui. Eu fiz umas, não sei se las coloquei aqui. É que fez uma pesquisa e botei tudo numa mesma folha. Ok? A influência de Senaqueribe te faz desistir antes do tempo. A influência de Senaqueribe te faz não completar o que você se propõe a fazer. A influência de Senaqueribe não te deixa chegar no final. Não é? A influência de Senaqueribe te faz desistir do processo. E isso inclui desistir de pessoas, desistir de situações, deixar as coisas pela metade. A influência de Senaqueribe te faz começar, mas não te deixa concluir. Te deixa prostrado na metade do caminho. Não é? Por quê? Pela inconstância, pela inestabilidade. Sabe, vou lhe dar um nome, uma frase. Te torna uma gangorra espiritual. Um dia está com Deus, um dia não está. Um dia está, um dia não está. Um dia crê, um dia não crê. ¿Sabe lo que es interesante? ¿Sabe lo que es interesante? E com esto quero terminar. A incredulidade fez a Eva e depois o Adão comer da árvore que não podia comer. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não é necessariamente influenciado por desobediência, mas ele entra em uma dimensão de incredulidade. Por que incredulidade? Porque não acreditou, certo? Não deu valor a lo que Deus lhe falou. Certamente, o dia que comieres de essa árvore, morrerás. Que fez a serpente? A serpente fez ela duvidar daquilo que tinha ouvido de Deus.
A serpente disse, não é nada disso não. Ele te está enganando. Sabe o que é? É que quando você comer, você será igual a ele. E o que ele não quer é que você seja igual a ele. Mentira, engano. Então, a outra voz, a voz da serpente, a voz do Senaqueribe, fez a mulher e depois o homem entrar em incredulidade. E essa incredulidade se manifestou em desobediência. Mas o homem, ao comer, não necessariamente desobedeceu. O homem, ao comer da árvore que não podia comer, ele entrou por um caminho de incredulidade, e esta incredulidade se manifestou em desobediência. É o mesmo caminho, é o mesmo caminho. Quem não ouve a voz de Deus, quem fecha seus ouvidos para a voz de Deus, certamente, certo, essa atitude se manifestará em desobediência à voz de Deus, à voz de Deus. Me está acompanhando? É um padrão que o inimigo repete, certo? E não quero colocá-lo como o diabo, não é? Mas esses inimigos, essa é a estratégia, certo? Certo? Gerar incredulidade, certo? Te remover em tuas convicções. Para quê? Para que você não obedeça, certo? Não obedeça à voz de Deus. E se não há obediência, certo? Certamente haverão consequências. Então, esta é a palavra desta manhã. Acredito que está claro, não é? Talvez você diga, pelo que eu tenho visto, eu não vou enfrentar o Senaqueribe. Eu tenho enfrentado o Senaqueribe toda a minha vida, porque eu sou um lunático. Eu vou lhe dar outro nome um pouco mais forte, certo? Um esquizofrênico espiritual. Eu vou lhe dar um nome mais forte, um bipolar espiritual. Me está acompanhando? A gente precisa de Jesus dizendo, sejam curados disso, sejam curados, não é? Queridos, é assim que se move, é assim que ataca, certo, Senaqueribe. E insisto, certo, tenho 37 minutos, eu estou parando por aqui, vou orar por você agora, mas acredito que a palavra está muito clara, muito clara, muito clara. Eu tenho dito outros dias, não assista Jornal Nacional, porque o jornal te rouba a fé, te torna incrédulo. Te torna incrédulo. ¿Sabe por quê? Porque os meios de comunicação, lo que comunicam, são meias verdades. São meias verdades. São meias verdades. Mas nós precisamos nos inclinar para aquele que comunica uma verdade 100% verdade, uma verdade verdadeira, valga a redundância. Então, nesta manhã, esta é a palavra que eu tenho a comunicar para você.